Quando uma substância ela entra no nosso corpo, ela tem uma rota. Ela tem que entrar, agir e sair. Essa rota hoje a gente classifica como sendo perfil farmacocinético. Então, tudo que é fármaco que entra no nosso organismo, a gente vai acompanhar esse mecanismo. A entrada, como ele se espalha, onde ele age e como ele sai. As rotas farmacocinéticas são bem direcionadas, obviamente, aos fármacos. Quando a gente tem alguns outros tipos de princípios ativos, como por exemplo os próprios cosméticos, a gente já ampliou esse conceito, tanto é que hoje a gente fala de cosmetocinética e cosmetodinâmica para algumas coisas que vêm da via tópica. Só que eu preciso realmente entender, tá? É uma via tópica? Qual que é a farmacocinética dessa via? É uma via oral? Qual que é a farmacocinética? Porque que nem vocês estavam me falando dos medicamentos aí de via oral, certo? Eu pego uma água ozonizada de alta concentração e bebo. Pode me causar uma desbiose? Porque pela rota convencional, ela vai cair rapidinho no nosso intestino delgado. Se ela é antisséptica, ela não pode matar as bactérias da nossa flora comensal? Pode ser problemático. O ozônio ele vai ter que sofrer uma absorção. Eu quero que tenha uma resposta sistêmica. Então ele vai ter que passar, ó, do tecido para a circulação sanguínea, galera. Quando ele passar para a circulação, ele começa a sofrer o que a gente chama de processo de distribuição. Então ele vai interagindo com o corpo, com o organismo como um todo. Nessa distribuição, ele pode começar tanto a agir quanto ser excretado. No caso do ozônio, o que muito provavelmente vai acontecer entre aqui a distribuição e a sua eliminação de subprodutos é que o ozônio, por ser tão reativo, tão reativo, tão reativo, ao longo da distribuição, rapidinho ele vai se terminar. A gente está falando aí de 20 depois aplicar. Mas vai acabar o ozônio mesmo, que vai ficar circulando no nosso organismo. Ou são as espécies reativas de ozônio, foram criadas por deste ozônio inicial, ou as espécies reativas de peróxido, outras proteínas, outros elementos que foram alterados pelo ozônio, que são os ozonídeos. Portanto, quando eu falo de espécies reativas de oxigênio, eu estou falando de 24 horas de resposta. Quando eu falo de espécies reativas de peróxidos e outros elementos, eu estou falando de até 7 dias. Por que eu preciso saber isso? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a chamada janela terapêutica. Eu tenho que trabalhar dentro dessa janela terapêutica com a dose da média do nosso fármaco. Para saber quantas vezes esse paciente tem que fazer o tratamento, qual que é a periodicidade que eu tenho que fazer na administração, qual é a posologia específica, ou seja, repetição, concentração e ao longo de quanto tempo que eu vou trabalhar com esse tipo de procedimento. E, obviamente, como que ele vai embora? Como que ele vai ser, então, eliminado? Então, essa rota que vocês estão vendo aí do lado, pessoal, é o que vai acontecer com o nosso organismo. Por quê? A substância vai ter que ser absorvida se a minha resposta for sistêmica, porque se minha resposta não for sistêmica, se minha resposta for local, eu não tenho absorção. Já começo a distribuição ou essa distribuição começa porque eu pulo a via de absorção, que seria no caso de nossos injetáveis com venopulsão. Começou a agir, nosso corpo não quer elementos estranhos do organismo dentro do nosso organismo. O que ele começa a fazer? Ativar as nossas enzimas de biotransformação para tentar eliminar essas substâncias, tirando elas do perfil mais lipídico e deixando elas muito mais próximo do perfil hidrofílico. Após esse processo, que gerar essa rota hidrofílica, ele segue o caminho da eliminação convencional por uma das vias de excreção, tá? Se eu tenho um herpes zoster, qual que vai ser a melhor via? Depende do momento do seu paciente de herpes. Por quê? Ele está, às vezes, com a agudização, a manifestação herpética, a via tópica vai pode ser trabalhado. Então, o próprio óleo ozonizado pode ser indicado nesse caso. Tá? Terapia, tudo para favorecer de recuperar mais rápido esse tecido, amenizar o quadro inflamatório e restabelecer a reptilização.
Mas é fundamental ele também trabalhar com a sistêmica. Por que da sistêmica, Rafa? Dá para reforçar a imunidade, para evitar a recidiva, para deixar o corpo menos propenso a essa contaminação oportunista, entendeu? Todos esses pontos daí eu vou ter que pensar como que a gente vai fazer a questão da dosimetria, qual é a via. Então, vamos pegar cada uma dessas vias para a gente olhar mais um pouquinho o que, que tem, quais são as propostas e trazer essa realidade para a nossa ozonoterapia. Ó, primeira via de administração que eu trouxe aí para a gente estudar juntos é a via tópica. Qual que é a característica da via tópica? Olha como tá bem claro aí, gente, ó. Efeito local. Aplicação diretamente onde deseja sua ação. Pode ser epidérmica, pode ser através dos colírios, pode ser as gotas otológicas, pode ser o intranasal, que seriam os descongestionantes, pode ser as punções, conforme for mais superficiais, onde eu tenho uma resposta local preferencial em relação à sistêmica, mas quando a gente já trabalha com os injetáveis, eu posso ter um pouquinho de resposta sistêmica ativada também, certo? Na tópica, o ozônio hoje tem mostrado assim várias opções. Por quê? Vocês podem trabalhar com óleo ozonizado, vocês podem trabalhar com a bega ozonizada, vocês podem trabalhar, inclusive a bega ozonizada, a gente começou a ter um entendimento totalmente diferenciado, onde a gente entendeu que existe uma permeação transcutânea, portanto por via tópica. O ozônio consegue entrar e consegue fazer um efeito detox. Faz ativação da microcirculação periférica, ele faz quase uma ação parecida com a nossa térmica, mas sensual. Toda essa ação preferencial, ela vai responder ao tecido que foi tratado. Então, vamos por, Rafa, é um paciente para emagrecimento, estou fazendo um monte de perfuração aqui no abdômen de baixas volumetrias, ele vai emagrecer? Duvido muito. Não é a proposta da via. Rafa, o que é via enteral? Gente, enteral é que passa pelo trato digestivo com uma expectativa de resposta de efeito sistêmico. Então a droga entra pela boca, pelo tubo gástrico e olha só que interessante. Se ela não entra por cima, ela pode entrar por baixo, sim, na forma de supositórios ou no nosso caso da insuflação retal. É uma coisa bem legal a gente pensar na via enteral, porque a via enteral é uma via que com certeza precisa passar por processo de absorção. Então ele tem que sair do tecido e tem que cair na circulação. E seja pelo oral, seja pelo retal, o ozônio ele tem que permear através das mucosas, ele tem que permear através das membranas, ele tem que permear para cair na circulação. E a partir daí ele começa a ser distribuído e vai desenvolver seu mecanismo de ação. Qual que é o grande problema da via enteral? A gente não entende muito bem o enteral e dá muito suporte de vazar. Se a água ozonizada, qual a resposta que tem no oral, qual a concentração, qual a volumetria total, tudo isso. Por quê? Tem estomacal, acidez estomacal, tem aqui o efeito de primeira passagem, tem vários elementos que podem diminuir a concentração viável dos fármacos ou de mais ativos para interagir no nosso organismo. Então, Rafa, quer dizer que a via enteral ainda não está clara? Não, gente. O ozônio não está claro que a gente faz via enteral. Rafa, e a via parateral? Parenteral é tudo que tem a parte do nosso sistema gastrointestinal, com proposta de resposta sistêmica. Entenderam por que eu falei que mesmo aquela polturação furadinha ia responder mais como tópica local do que parenteral? O princípio do parenteral é que eu quero a resposta do organismo. Então olha como que pode ser feito aqui. Injeções, por exemplo. Intravenosas, intraarterial, intramuscular. Dependendo da forma do ativo, como for, subcutâneas, intradérmicas. É que aqui a gente vai trazer mais para o nosso grupo de local mesmo. Dentro da ozonoterapia, eu poderia pensar no parenteral. Rafa, uma aplicação subcutânea de gordura localizada é parenteral, mas de resposta local preferencial. Beleza. Rafa, uma aplicação intramuscular é de resposta sistêmica, geralmente, daí no caso
Vai depender de como você coloca a volumetria total na técnica. Ah, Rafa, e autoemo? Autoemo é parenteral, galera. Seja ela de pulsão venosa com devolução direta, ou seja ela por aplicação no músculo. Essa nossa via aqui, ela acaba sendo uma via bem legal, porque ela é rápida. Diferente da tópica, que ela é morosa, eu preciso permear e tem que ter absorção. Diferente da enteral, que é morosa e eu perco muito princípio ao longo do mecanismo de absorção, a parenteral é uma via muito rápida de resposta, porque eu já pulo uma fase, não tem absorção. Já começo distribuindo. Como eu posso ainda abordar localmente, essa resposta já é imediata, porque está no tecido. Então eu não preciso nem ficar pensando muito tempo do que o ozônio vai fazer, como ele vai fazer, para que forma que ele vai fazer, nada disso, tá?